Imaginem duas das maiores e mais temidas metrópoles do mundo antigo. Ambas totalmente pagãs e, sinceramente, famosas por uma maldade implacável. De um lado, a gente tem uma tempestade literal de fogo e enxofre varrendo uma civilização inteira do mapa. Do outro, uma cidade inteira coberta de panos de saco, humilhada, recebendo um decreto divino de perdão e sendo completamente poupada. O contraste entre Sodoma e Nínive é, sem dúvida, um dos maiores e mais fascinantes paradoxos dos textos antigos. O clamor da violência das duas cidades subiu aos céus, a maldade era extrema em ambas, mas o desfecho de cada uma não poderia ter sido mais diferente. Na nossa exploração de hoje, nós vamos desvendar essa aparente disparidade teológica, histórica e até linguística. Essa é exatamente a grande questão que nós vamos investigar agora. À primeira vista, pode até parecer que foi uma decisão completamente arbitrária, né? Afinal, estamos falando de duas cidades com níveis extremos de corrupção ética e que estavam totalmente fora da aliança mosaica. Mas, quando a gente mergulha um pouco mais fundo nos registros literários, no contexto e até no vocabulário original dessas narrativas, fica muito claro que a resposta não tem nada a ver com inconstância divina. A chave para entender destinos tão opostos está, na verdade, nas diferenças profundas que existiam entre essas duas sociedades e, principalmente, na forma como cada uma delas reagiu quando o aviso de destruição bateu na porta. Bom, vamos direto ao ponto. Seção 1. O mistério de dois destinos. Um conto de duas cidades. Vamos colocar essas duas metrópoles lado a lado e entender o peso das consequências. O contraste final dessas duas histórias é impressionante. Sodoma foi totalmente, literalmente consumida pelo fogo. Segundo os relatos, o juízo físico ali foi tão severo, tão avassalador, que a cidade virou o grande símbolo eterno de destruição irreversível. Por outro lado, Nínive, que era a temida capital do Império Assírio, recebeu uma sentença idêntica, mas, de forma surpreendente, teve essa sentença revogada e continuou de pé. Como é que a balança da justiça pesou de formas tão diferentes para dois epicentros de maldade? Para entender isso, a gente precisa entrar na seção 2, rebelião consciente versus ignorância espiritual. As raízes da maldade. Vamos ver que o mal operava de formas bem diferentes em cada lugar. A verdadeira raiz do problema era diferente. A maldade de Sodoma não era acidental. Eles operavam num estado de rebelião muito consciente e deliberada. Textos clássicos, como o do profeta Ezequiel, mostram que a base de Sodoma era uma soberba sistêmica, uma ociosidade imensa e uma recusa absoluta em ajudar quem precisava. Pior ainda, eles faziam questão de exibir suas transgressões em praça pública, sem pingo de vergonha. Agora, Nínive cometia atrocidades indiscutíveis, torturas terríveis que são documentadas historicamente, mas o contexto deles era de uma profunda cegueira espiritual. A grande sacada aqui é essa: Nínive pecava na mais absoluta ignorância, enquanto Sodoma pecava sabendo muito bem o que estava fazendo, como uma afronta direta. 120 mil. Esse número é crucial para a nossa análise. No fim da história de Nínive, a compaixão demonstrada pela cidade é justificada por essa quantidade impressionante de pessoas que, nas palavras do texto, não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Comentaristas históricos sugerem fortemente que isso representava as crianças inocentes e pessoas totalmente incapazes de julgamento moral. Isso significa que, por pior que fosse, a cidade ainda era passível de instrução e de correção. Uma realidade muito diferente daquela obstinação totalmente endurecida que dominava Sodoma. O que nos leva à seção 3, a reação ao aviso divino, como cada cidade respondeu, e é aqui que o destino delas foi realmente selado. Fica muito claro que Sodoma teve chance atrás de chance. Sério, o histórico deles era longo. Eles já tinham sido resgatados por Abraão no passado, tinham um testemunho de Ló morando nas ruas deles e até receberam a visita de anjos. E qual foi a reação? Uma tentativa bizarra de agressão em massa. Já Nínive teve apenas um mensageiro estrangeiro e, diga-se de passagem, um profeta extremamente relutante que nem queria estar ali. Mas, ao ouvirem aquele único aviso, a reação foi avassaladora. Do rei ao cidadão mais humilde, todo mundo acreditou, declarou jejum e largou a violência na mesma hora. Essa frase dita pelos anjos quando chegaram em Sodoma é super reveladora. Na verdade, foi uma estratégia deliberada para testar a cidade. Quando os anjos disseram que passariam a noite na praça pública, eles acabaram expondo o caráter perverso do lugar. A via pública em Sodoma era um local de perigo extremo, tanto que a cidade inteira, jovens e velhos sem exceção, cercou a casa de Ló de forma incrivelmente agressiva. Essa total ausência de ordem moral e hospitalidade provou que qualquer mensagem ali seria recebida com violência e não com arrependimento. Eles já estavam num ponto sem volta. O contraste disso com Nínive é honestamente monumental.
Quando o aviso de destruição chegou lá, o rei tomou uma atitude quase impensável para um monarca antigo. Ele desceu do trono, tirou o manto real, vestiu-se com panos de saco e sentou nas cinzas. E o mais importante, esse decreto não era só um ritual simbólico da boca para fora. Ele exigiu uma mudança prática, ordenando que todo mundo abandonasse seus caminhos perversos e a violência das suas mãos. Foi a demonstração perfeita de que o arrependimento genuíno sempre vai exigir uma ação concreta. E aqui a história ganha contornos ainda mais profundos. Seção 4. A intercessão e a subversão. Profetas e filologia. Vamos olhar para as figuras que entregaram essas mensagens e para uma reviravolta linguística incrível. A ironia por trás dos mensageiros é fascinante. De um lado, nós temos Abraão atuando como um intercessor fervoroso. Ele teve a ousadia de negociar e implorar pela salvação de Sodoma, movido puramente por compaixão. Do outro, nós temos Jonas, um profeta nacionalista que literalmente fugiu na direção oposta porque não suportava a ideia de ser um instrumento de salvação do maior inimigo do seu povo. O desfecho é de uma ironia cortante. Abraão suplicou por misericórdia, mas viu a destruição acontecer. Jonas implorou pela destruição, mas foi obrigado a testemunhar a misericórdia. Apenas 10. Esse foi o quórum mínimo de pessoas justas que Abraão conseguiu negociar. Ele perguntou se a cidade seria poupada caso houvesse só 10 pessoas íntegras ali. E a resposta divina foi um sim imediato, o que nos mostra uma disposição clara e genuína para salvar. O detalhe mais trágico de todos é que Sodoma não conseguiu atingir nem essa métrica mínima. Não existiam 10 justos. A destruição aconteceu exatamente pela ausência absoluta de qualquer resquício moral. E é aqui que entra o detalhe que eu acho absolutamente fantástico. A profecia de Jonas para Nínive usava a palavra hebraica hafar. A mensagem era, em 40 dias, Nínive será subvertida. O mais incrível é que essa é a exata mesma raiz verbal usada nos textos para descrever a ruína catastrófica de Sodoma. Mas é aí que está o pulo do gato. Hafar carrega uma ambiguidade intencional. Sim, pode significar uma destruição física violenta, mas também significa uma inversão completa, uma conversão espiritual radical, uma virada de chave, sabe? Uma mudança total de direção. Então, se a gente analisar bem, a profecia de Jonas se cumpriu à risca. Nínive foi, de fato, subvertida naqueles 40 dias. Mas em vez de ver seus muros e edifícios desmoronando por uma força física, foi o compasso moral da sociedade inteira que foi virado do avesso. Aquela Nínive original, violenta e cruel, deixou de existir de verdade e deu lugar a uma sociedade transformada e perdoada. Para amarrar tudo isso, vamos para a nossa última parte, seção 5, o equilíbrio da justiça divina, a balança do juízo divino. O que esses dois relatos nos ensinam, de uma vez por todas? O ponto central que a gente tira de tudo isso é que não existe nenhuma inconstância divina nessa história. O juízo não é aleatório, ele reage diretamente à postura e ao coração humano. Sodoma virou o exemplo definitivo de que a rebelião orgulhosa e consciente encontra um fim drástico. Ao mesmo tempo, Nínive é a prova histórica e irrefutável de que a misericórdia está sempre à disposição. E a lição mais valiosa, o arrependimento que transforma de verdade não vive de promessas vazias. Ele exige mudança de atitude e ação imediata. A gente sabe pelos registros históricos que Nínive acabou voltando à barbárie muitas décadas depois. Mas aquele momento específico no tempo é um monumento gigantesco. Ele deixa claro que a oportunidade de redenção não conhece fronteiras. A graça tem a capacidade de quebrar qualquer barreira nacional ou histórica, desde que exista uma sociedade disposta, de forma genuína, a rever profundamente os seus caminhos. Chegando ao final dessa nossa exploração entre fogo, enxofre e panos de saco, o que fica é o impacto desse poder de transformação. Uma cidade foi engolida por causa de um orgulho que não cedia, a outra alterou o próprio destino só por ter tido a coragem de mudar de direção moral. E observando o mistério enorme dessas duas metrópoles antigas, a gente não tem como não pensar na nossa própria realidade, né? Se o destino de uma nação inteira pode ser completamente alterado por uma conversão tão radical do coração, qual seria a subversão, a grande mudança de direção que as nossas sociedades mais precisam enfrentar hoje? Fica aí a reflexão para cada um de nós.